Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua paz. Obrigado pela salvação na pessoa de Jesus. Obrigado pelos nossos irmãos e amigos. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos ouvintes. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pela tua compaixão, nos dando graça, entendimento, vigor, prazer espiritual, Senhor, para buscar a tua face e receber a tua bênção. Ó Senhor, continua conosco, nos ajudando. Guarda os meus irmãos, guarda a tua igreja em toda a terra, crianças, jovens, adultos, os teus obreiros, ó Senhor, os anciãos na tua igreja, os inválidos, ó Deus fiel, guarda os meus irmãos, manifesta o teu grande poder, faz maravilhas, ó Deus, na vida da igreja. Amado Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Hoje nós vamos tratar de um tema maravilhoso em Atos 16, 9 a 15. Nós vamos dar um tema para esta leitura e exposição: as mulheres e a ternura. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo tem contado desde as primeiras horas com o trabalho gracioso das mulheres. O Senhor Jesus, quando iniciou o seu trabalho, tinha mulheres patrocinando, mulheres dando o seu apoio ao trabalho, tanto as mulheres dos próprios discípulos, nós não conhecemos o histórico delas, o histórico deles, mas temos indicações, uma única indicação suficiente para a gente pensar. O caso de Pedro. Pedro vivia da pesca, foi chamado por Jesus e assumiu o trabalho com o Senhor Jesus, e a sua família continuou sendo muito bem estruturada. E não sabemos se a sogra era rica, se a família tinha recursos, talvez não tivesse, porque ele era pescador, muito embora também isso não qualificava ou desqualificasse, para dizer que uma pessoa com uma boa propriedade, alguma coisa, não pudesse ser pescador. Mas, na verdade, não sabemos. O que sabemos é que o fato de Pedro ser casado, ter a sua família, não impediu dele seguir a Jesus. Isto mostra que ele teria, sim, o apoio das mulheres, o apoio da esposa, o apoio da sogra, e isto fica bem claro. Bom, as mulheres fazem parte da obra de Deus, e as mulheres têm muito mais. As mulheres têm ternura, as mulheres são muito mais brandas, as mulheres têm muita meiguice e muita habilidade, capacidade. Numa linguagem aqui muito nordestina, as mulheres são muito jeitosas. Eu louvo a Deus pelo que eu conheci na obra de Deus até hoje, 54 anos, mulheres extraordinariamente dedicadas e inesquecíveis para mim. Eu tinha na minha família uma irmã, a irmã Francisca, do Edmundo Pereira. Como é que eu vou esquecer? Eu era criança, a Francisca tinha uma família numerosa, uma casa cheia de meninas, várias meninas. Era uma família grande, não me lembro. Me lembro da Dalila, tinha algumas, mas eu não lembro. Ora, eu era garoto. E a tia Francisca, a gente chamava, muito embora fosse uma parente, eu acho que era prima segunda da minha mãe,
E a tia se converteu. Se converteu com o trabalho do Guilherme William, um missionário americano, e este homem revolucionou, através do evangelho, aquele lugar, aquele lugarejo. Edmundo tinha um problema mental, ele tinha um desvio. E a Francisca era quem administrava a casa. E ela comunicava muito bem a palavra de Deus, cantava muito bem, pregava, ela fazia as coisas. Eu conheci isto, eu vi isto na minha cidade, da cidade que eu fui criado, não onde eu nasci em Mombasa e fui criado em Aiuaba. E na minha cidade, uma senhora, ela era uma senhora, tinha um esposo e duas moças, duas filhas. Ela era alfaiate, era costureira. A irmã Ramira, ela era da Igreja Batista. Naquele lugar não tinha Igreja Batista, não tinha igreja nenhuma. E todo mundo que levava serviço, que levava tecido para Dona Ramira fazer as suas roupas, a roupa de sua família, sabia que ela era crente em Jesus. Na época ninguém falava de evangélico, era crente, ou protestante, era crente. Eu era criança, com 8 anos. Então, as mulheres sempre tiveram um papel importantíssimo na Igreja de Jesus. A leitura. Atos 16, 9. De noite, Paulo teve uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Bom, meus irmãos, um testemunho de mulheres que Deus usa. As mulheres e a obra de Deus. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa, Senhor. Te louvamos pela vida da igreja, por cada servo Teu na Tua igreja, especialmente as mulheres, meu Senhor. Toma em Tuas santas mãos as mães de família. Ó Senhor, as mulheres que têm se dedicado, se consagrado, Senhor, ao Teu serviço. Abençoa as mães, as avós, mulheres idosas
que têm, meu Senhor, contribuído com a tua obra, fazendo e ajudando a fazer. Amado Pai, Senhor dos exércitos celestiais, manifesta o teu poder na vida da igreja. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, não é segredo para ninguém, e a maioria dos homens e das pessoas que observam o comportamento e o trabalho, a dedicação das mulheres, devem sim glorificar o Senhor. Eu tenho a felicidade de ter dado muito apoio às mulheres no meu trabalho. Eu tive e trato sempre as mulheres no meu trabalho com muito respeito, admiração e igualdade de oportunidade. Eu tive a iniciativa de criar o Simpósio da Mulher Cristã em uma das igrejas. E quando fiz isto, eu contei com o apoio de algumas queridas irmãs, esposas de pastores, mulheres de outras congregações, de outras igrejas, para dar apoio a gente. E foi um trabalho gigantesco. E enquanto isto acontecia, anualmente, o Simpósio da Mulher Cristã, nós íamos preparando as mulheres da própria igreja. E nós alcançamos um nível. Eu tenho muita satisfação de ter feito isso. Nós alcançamos um nível que passávamos uma semana, de domingo a domingo, o simpósio da Mulher Cristã sendo realizado de domingo a domingo, todas as noites, com irmãs da própria igreja, pregando a palavra de Deus. Nós ajudávamos as mulheres a descobrir, aprender, manusear, e foi uma bênção. Eu não tenho nem frustração, eu não tenho reserva de nada, frustração, ressentimento de nada, mas houve mudanças muito profundas e, em alguns casos, limitadoras. E hoje eu não faço isto. Eu não faço. E as mulheres estão perdendo o costume de participar. Mas a mulher, na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o começo até hoje, a mulher tem papel fundamental, papel importantíssimo. A mulher tem um papel importantíssimo. Eu tive professoras de teologia, eu tive professora na escola bíblica dominical, eu tive professoras em vários níveis. Eu fui influenciado por mulheres extraordinárias, com sua literatura, com seus livros extraordinários. Eu fui e sou ajudado por mulheres de altíssimo nível. Eu louvo a Deus. E olha que eu não ousaria me comparar com ninguém citado nas Escrituras, a não ser com alguém que foi resgatado pelo poder de Deus para fazer a obra de Deus. Jamais me qualifiquei, jamais me compararia a uma pessoa, a um indivíduo da Escritura. Mas me beneficiei de tal forma que me equiparo a alguém que foi resgatado, perdoado e ajudado para fazer a obra de Deus.
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, teve uma visão noturna. Ele dormiu, ele viu no seu sonho, na sua visão, não diz que era um sonho, tudo indica que era realmente uma visão. Aqui está a visão, muito embora eu mesmo já tive visões claras e visões em sonho, mas ele tem uma visão, se apresenta um homem com o traje macedônio, com a característica que ele identificou, é um macedônio, e este homem faz o pedido: passa para a Macedônia, vem nos ajudar. Eu também não posso esquecer as minhas experiências. Eu, ainda bem jovem, eu tinha 22 anos, de 21 para 22 anos, e um homem muito valoroso, que tinha uma igreja muito qualificada, e ele me fez este convite, usando esta expressão. Eu morava num bairro e trabalhava junto dele, junto à igreja dele lá. E ele me convidou, disse: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Eu era um jovem encorajado, eu era uma pessoa com uma certa dinâmica e fazia tudo. Eu sempre estive com as mãos habilidosas para fazer tudo na obra de Deus. Eu pregava, eu ensinava, eu cantava no coral, e eu visitava hospitais, eu ajudava em tudo, mas em tudo mesmo, varrer e limpar, tudo, da faxina à pregação. Eu fiz tudo na Igreja de Jesus. Isso enche a minha alma de gozo, porque eu fiz tudo na Igreja de Jesus. Eu fiz e faço. Perdoe-me pelo eu, mas é pessoal mesmo. Fiz e faço tudo. Eu continuo apto a varrer e a ensinar e a pregar. Então faço tudo. Na igreja eu sou tudo. De retelhador de igreja a zelador. Tudo. Convivendo com pessoas do mais alto nível. Homens e mulheres. E eu jamais esqueceria o papel dessas mulheres. Tomando a liberdade de mencionar, eu falei só da minha tia segunda, era prima segunda da minha mãe, mas naquele tempo o pessoal valorizava muito a consanguinidade, o parentesco, e eu mencionei só a tia Francisca, esposa do Edmundo Pereira. Mas eu poderia e vou fazer aqui. A irmã Antonieta, esposa do irmão Francisco Alves de Souza. A irmã Rita, esposa do pastor Exílio Santiago da Silva. A irmã Elite Ferreira, esposa do pastor Pedro Ferreira de Nascimento. A irmã das Dores, Maria das Dores do Nascimento, esposa do Luiz Delmira. Quando eu conheci, estava caído. Jesus teve compaixão e ele se reabilitou. Mas tantas mulheres extraordinárias. No Templo Central, a irmã Dilma Pontes. Como esquecer uma pessoa como a Dilma Pontes? Como esquecer a irmã Lili, esposa do pastor Deusdedit? Como esquecer essas mulheres? Como esquecer a irmã Esté, esposa do nosso irmão Dourado? Como esquecer? Não tem como esquecer. Na minha congregação, como esquecer a irmã Perpétua Salles? Como esquecer a irmã Adaías?
Como esquecer a irmã Ruth Pereira? Como esquecer a irmã Francisca Feitosa? Como esquecer? A minha agenda ainda está cheia de nomes extraordinários. Como esquecer? Não tem como esquecer. Não tem como esquecer as irmãs que fizeram um trabalho grandioso, que fazem um trabalho grandioso. A irmã Raimunda Gino, a irmã Raimunda Terto, a irmã Rita Azevedo Pereira. Como esquecer? Não tem como esquecer. E Paulo saiu para orar. Saindo da cidade, foram para um lugar que tinha um espaço pouco habitado, pouco movimentado, bom para orar. E lá tinha algumas mulheres. Atos 16 e 13. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Paulo era cheio do Espírito Santo e a mulher foi cheia do Espírito Santo. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, faça uso da minha casa para a obra de Deus. Faça uso da minha casa. Entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangiu a isso. Mulheres consagradas, mulheres extraordinárias. A minha esposa, a irmã Vandira Medeiros dos Santos, a esposa do pastor Antônio José, a irmã Janilda Brandão, a esposa do pastor Bernardo, Manuel Bernardo da Silva, a irmã Esmeralda Benício, que eu conheci jovenzinha. A irmã Senhora, esposa do meu irmão Antônio Luiz. Minhas irmãs em Cristo, mulheres extraordinárias, mulheres usadas por Deus, verdadeiros instrumentos. Que Deus use as mulheres na sua igreja. Que Deus dê às mulheres a simplicidade e a graça, para que elas continuem fazendo esta obra tão extraordinária, a obra de auxiliadoras de seus esposos, dos ministros de Deus, em suas respectivas funções. Que Deus abençoe as minhas irmãs. E a nossa oração hoje é pelos serviços realizados pelas mulheres na nossa igreja, que tem um histórico inapagável da ação feminina. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, te louvamos, bendizemos, agradecemos
pela tua bondade. Deus fiel e poderoso, Senhor do céu e da terra, amado Senhor, opera em nossas vidas, em nossos corações, nos dá a tua graça. Ó Senhor, abençoa e guarda o teu povo. Senhor, nesta hora, eu elevo a minha alma ao trono da tua glória, suplicando pelas mulheres da igreja, as nossas queridas irmãs que te servem, Senhor, como obreiras, Pai, sem títulos. Tu encheu elas de graça, de humildade, de vigor, de fervor, de virtude, Senhor. E agora continua usando essas mulheres, ó Deus, na tua obra, fazendo a tua vontade, levando, Senhor, a palavra aos corações. Amado Pai, abençoa e guarda cada uma que trabalha com amor na tua obra santa. Amado Pai, guarda a tua igreja, guarda, meu Senhor, as moças que são dedicadas ao ensino, com o departamento infantil, com as crianças e com adultos. Ó Deus, abençoa cada mulher na tua igreja. Amado Pai, ouve, Senhor, as nossas petições. Guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.